Ela entrou em silêncio, com a serenidade de quem sabe exatamente o que está fazendo. Mas naquele saguão, ninguém quis enxergá-la. Afinal, ela não parecia se encaixar ali. O que ninguém imaginava é que aquela mulher carregava muito mais que uma gravidez. Carregava um sobrenome que mudaria tudo. Nova York ainda despertava quando ela cruzou as portas da Harper & Reed Capital, uma das mais respeitadas empresas de investimentos da costa leste. O relógio marcava 8h37. Lá fora, o frio cortava a pele, mas ali dentro, o clima era outro. Negócios, velocidade, ambição. A mulher entrou com passos seguros, discretos. Seu olhar analisava o ambiente com atenção. Não usava salto alto nem maquiagem pesada, mas havia algo nela que impunha respeito. Estava grávida, visivelmente nos últimos meses da gestação, e mesmo assim não demonstrava cansaço. Caminhava como quem conhecia aquele espaço, ou como quem, mesmo não sendo reconhecida, sabia exatamente onde pisava. Ela parou perto da recepção sem chamar atenção. Esperou que a atendente olhasse para ela, mas não aconteceu. A recepcionista, ocupada com uma planilha no computador, sequer notou sua presença. Pessoas entravam e saíam, passavam apressadas ao redor, mas ninguém a notou de verdade. Ela não reclamou. Apenas se sentou em uma das poltronas laterais. Pegou um pequeno envelope da bolsa e o segurou no colo, olhando para frente, paciente. Poucos minutos depois, o gerente do andar, Brad Connor, apareceu. Jovem, confiante, sempre vestido com ternos impecáveis. Brad era conhecido por sua habilidade em filtrar quem merecia ou não atenção. Ao vê-la sentada, ergueu uma sobrancelha com leve desprezo. "Bom dia. A senhora está esperando alguém?" perguntou sem sorrir. Ela ergueu o olhar com tranquilidade. "Sim. Tenho uma reunião com o Sr. Nathan Harper." Brad soltou um riso abafado. "O Sr. Harper não costuma marcar reuniões com pessoas fora da agenda. A senhora tem horário agendado?" "Tenho, mas compreendo se quiser confirmar", respondeu, com uma calma desconcertante. Brad olhou para a recepcionista, que digitou algo rapidamente no sistema. "Não consta nenhum agendamento com esse nome", murmurou ela num tom seco. "Está vendo?" Brad disse, cruzando os braços. "Talvez tenha se confundido de empresa. Aqui é a Harper & Reed Capital. Muita gente se engana por causa do nome parecido com outras empresas." Ela apenas assentiu com a cabeça. "Sei exatamente onde estou." Brad não gostou da resposta. O jeito como ela falava, sem arrogância, mas com uma firmeza incômoda, quebrava as regras invisíveis daquele ambiente. Ele se inclinou, tentando soar cordial, mas o desprezo era evidente. "Senhora, o saguão está bastante movimentado esta manhã. Talvez seja melhor aguardar lá fora, ou na cafeteria da esquina. Posso chamar quando for o momento, se for o caso." "Prefiro aguardar aqui", respondeu ela, com educação. O desconforto foi imediato. Brad forçou um sorriso e se afastou, visivelmente contrariado. A mulher permaneceu onde estava. Ao seu redor, alguns olhares curiosos surgiam. Estagiários cochichavam. Um segurança do outro lado do saguão passou 2 vezes pelo local, olhando com atenção, como se aguardasse um sinal para intervir. Ela não demonstrava incômodo. Tocava a barriga de vez em quando, com um carinho discreto. O envelope em seu colo continuava ali, intacto, com seu nome escrito à mão. Brad continuava observando. Cruzou novamente com a recepcionista e murmurou: "Deve ter vindo pedir ajuda." Assistência. Alguma história triste. Sempre aparece alguém assim perto do fim do ano. A recepcionista riu discretamente. "E grávida ainda", sussurrou. Era assim que funcionava aquele lugar. Tudo girava em torno de aparências, de poder, de controle. E ela, com seu jeito sereno, desarmava todos, mesmo sem abrir a boca. Quase 1 hora se passou. O saguão continuava movimentado, e ela ali, parada, inabalável.
Às 9h42, uma das analistas de marketing passou por ela e a olhou de cima a baixo. Franziu a testa, como se estivesse tentando lembrar se já a tinha visto em algum lugar. "Posso ajudar com alguma coisa?" perguntou, com um sorriso falso. "Só estou esperando o Sr. Harper. Ele já chegou?" "Ainda não." A analista deu um sorriso desconcertado e seguiu. Havia algo estranho naquela mulher, algo que ela não sabia explicar, mas que incomodava. Mais 20 minutos. Brad começou a ficar irritado. Sentia que ela não iria embora. E mais do que isso, sentia que havia algo fora do lugar. Algo que ele não entendia, e isso o incomodava profundamente. Foi quando o elevador principal fez o sinal de chegada. As portas se abriram. Nathan Harper, o CEO, havia chegado. Os passos de Nathan eram rápidos, firmes, um homem acostumado a liderar. Ele andou pelo saguão, cumprimentando funcionários, trocando palavras rápidas. Quando seus olhos encontraram a mulher sentada, ele parou. Por um segundo, ninguém entendeu. Nathan parou de andar, parou de falar, e simplesmente olhou para ela. O silêncio se espalhou como um gás invisível. A mulher se levantou sem pressa. Nathan sorriu, um sorriso longo, surpreso. "Você veio mesmo?" E naquele instante, Brad percebeu que havia cometido um erro. Mas ele ainda não fazia ideia do tamanho desse erro. Brad engoliu em seco. A expressão de Nathan Harper, o CEO da Harper & Reed, havia mudado completamente ao ver aquela mulher. Não era apenas surpresa, era admiração, era reverência. "Senhorita Lorraine", disse Nathan, aproximando-se dela com os olhos marejados. "Eu não sabia que você viria pessoalmente." O saguão inteiro ficou em silêncio. Nenhuma palavra, nenhum passo, nenhum clique de teclado. Apenas o som do próprio coração, de Brad batendo no peito, alto, acelerado. Lorraine assentiu com um leve sorriso. "Achei que seria mais direto assim." Nathan a abraçou com cuidado, respeitando sua barriga. Era um gesto familiar, íntimo, mas carregado de respeito. Era evidente para todos que ela não era qualquer uma. E Brad, que até então a tratava como um estorvo, assistia sem saber onde enfiar as mãos. "Por favor, me acompanhe", disse Nathan, apontando para o elevador privativo. "Eu prefiro conversar aqui embaixo se não for um problema", respondeu Lorraine. "Ainda tenho algo a resolver com o Sr. Connor antes de subir." Brad congelou. Nathan olhou para Lorraine, depois para o gerente. "Connor, o que houve aqui?" Brad se ajeitou, tentando manter a postura. Estava pálido, mas forçou um sorriso protocolar. Bom, eu não sabia quem ela era. Achei que talvez tivesse se confundido de empresa, já que não constava nenhum agendamento no sistema." Nathan franziu o senho. "E sua reação ao não saber quem ela era foi sugerir que saísse da empresa?" "Ela não parecia uma cliente, senhor, e não se identificou completamente." Brad olhou rapidamente para Lorraine. "Sinto muito, senhora. Foi apenas um mal-entendido." Lorraine não respondeu. Apenas o encarou por alguns segundos, e aquilo foi suficiente para fazer Brad abaixar os olhos. "Connor", disse Nathan com a voz firme, "a senhorita Lorraine não é apenas uma cliente. Ela é a filha de James Reed, o cofundador desta empresa. E a partir de hoje, ela é também acionista majoritária do Conselho Administrativo. A senhora Reed, para todos aqui, deve ser tratada com o mesmo respeito que você me trata, ou mais." Um burburinho contido começou no canto da recepção. Estagiários se entreolhavam. A recepcionista apertava os olhos como se tentasse voltar no tempo. Brad sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O nome Lorraine Reed não era desconhecido, mas ele jamais imaginaria que aquela mulher elegante, discreta e negra fosse a mesma pessoa que ele leu num comunicado interno meses atrás, referente à herança deixada por James Reed, falecido no final do último ano. Brad tentou falar, mas Lorraine finalmente respondeu. "O que mais me incomodou, Sr. Connor, não foi ter sido ignorada. Isso, infelizmente, é comum.
O que me incomodou foi o modo como o senhor olhou para mim, como se meu valor estivesse na roupa que eu vestia ou no tom da minha pele. Brad abriu a boca para tentar justificar algo, mas Nathan ergueu a mão, silenciando a conversa. Acredito que a senhora Reed já deixou sua posição clara, disse ele. E como CEO desta empresa, recomendo que você tire o resto do dia para refletir sobre o que isso representa. Nathan virou-se para Lorraine. Vamos subir? Ela assentiu. O elevador privativo se abriu. Lorraine entrou com calma. Nathan a acompanhou. Quando as portas se fecharam, todos voltaram a respirar. Brad, no entanto, permaneceu imóvel. A recepcionista, sem coragem de encará-lo, apenas disse: Você mandou a herdeira da empresa esperar na rua. Ele não respondeu. Sentia o rosto quente, o estômago embrulhado. Como alguém com tantos anos de carreira pôde cometer um erro tão grotesco? Mas o que Brad ainda não sabia era que aquela seria apenas a primeira consequência. Lorraine tinha planos, e o que ela presenciou naquele saguão era apenas o começo da mudança que estava prestes a causar naquela empresa. Mesmo após subir com o CEO, Lorraine não esqueceu o que viveu ali embaixo. O silêncio desconfortável, os olhares julgadores, a indiferença fria que disfarçava um preconceito bem enraizado. E o pior, ninguém ali achava que estava fazendo algo errado. No 25º andar, a sala de reuniões era ampla, com janelas de vidro que exibiam Nova York em todo o seu caos e beleza. Nathan Harper serviu um chá para Lorraine e perguntou se ela queria sentar, mas ela preferiu ficar de pé, perto da janela. Preciso te pedir desculpas, disse ele direto. Eu deveria ter preparado melhor a equipe para sua chegada. Eles não sabiam. Eles não quiseram saber, interrompeu Lorraine com calma. Isso é pior. Nathan abaixou os olhos. Ele sabia que ela estava certa. Aquela empresa, fundada por seu pai e pelo pai dela, sempre carregou um discurso de inclusão, de meritocracia, de respeito. Mas na prática o que valia era o currículo, a aparência e o sobrenome certo. E, ironicamente, ela tinha tudo isso, mas foi tratada como ninguém. Ela tomou um gole do chá e encarou Nathan com firmeza. Antes de falarmos sobre negócios, eu quero saber como vocês têm tratado as pessoas aqui. Não só os clientes, mas os funcionários, os estagiários, a equipe de limpeza. Quero entender a cultura que meu pai ajudou a construir e que, aparentemente, foi esquecida no saguão. Nathan assentiu. Havia uma tensão no ar, mas também respeito. Lorraine não estava ali apenas para assumir a parte que lhe cabia da empresa. Ela queria transformá-la de dentro para fora. Enquanto isso, no andar térreo, Brad continuava na recepção, sem função, sem rumo. Tentava responder e-mails, mas sua mente não parava de voltar à cena que tinha acabado de acontecer. Cada vez que lembrava do rosto calmo de Lorraine e da reação de Nathan, o frio em sua barriga aumentava. A recepcionista, constrangida, também tentava manter o foco. A verdade é que a recepção toda sabia. Aquilo que aconteceu não era incomum. Lorraine apenas teve coragem e posição para desafiar a lógica do lugar. Uma funcionária do setor jurídico chamada Elisa desceu com alguns documentos. Ao passar por Brad, soltou uma frase rápida. Ela ficou ali quase 2 horas e ninguém ofereceu nem um copo d'água, nem um bom dia. Brad não respondeu. Apenas permaneceu sentado, encarando o monitor como se ele pudesse apagar o que havia feito. Mais tarde, Lorraine voltou ao saguão, agora acompanhada de Nathan. Dessa vez, todos a notaram. Mas o mais interessante foi que ela voltou a sentar no mesmo lugar de antes, naquela poltrona da lateral, onde ninguém ofereceu atenção naquela manhã. Nathan, visivelmente desconfortável, ficou de pé ao lado dela. Por que quer esperar aqui de novo? Porque eu quero que vejam, quero que sintam, que escutem. Eu sou a mesma pessoa que entrou aqui às 8 da manhã, só que agora todos sabem meu nome. Um silêncio constrangido tomou o ambiente. Ela estava certa.
Nada nela havia mudado, exceto o conhecimento que os outros tinham sobre quem ela era. Você vai transformar isso aqui, não vai? Perguntou Nathan, meio admirado, meio intimidado. Não tenho escolha, respondeu Lorraine. Ou isso muda, ou não me interessa herdar nada disso. O saguão, que antes a ignorou, agora não sabia para onde olhar. E Brad, que naquele momento havia saído para resolver uma ligação, permaneceu do lado de fora por mais de 20 minutos. Não queria encarar o próprio reflexo na porta de vidro da empresa que havia acabado de manchar com seu preconceito disfarçado de profissionalismo. Naquela tarde, Lorraine pediu para conversar com cada setor da empresa, um por um. Não como herdeira, não como autoridade, mas como alguém que queria ouvir. E enquanto ela caminhava pelos corredores, conversando com os invisíveis da empresa, recepcionistas, faxineiras, mensageiros, copeiras, um novo rumor começou a se espalhar pelos andares. A herdeira está aqui, mas ela não quer mandar, ela quer mudar. E esse era só o começo. A essa altura do dia, a presença de Lorraine já havia se tornado o centro das atenções discretas em todos os departamentos da Harper & Reed. Mas o que causava mais desconforto não era o fato dela ser herdeira. Era o fato de ninguém ali saber quem ela era antes disso. Lorraine, com sua postura tranquila e educada, passava pelos corredores acompanhada por uma coordenadora de RH. Cada sala em que entrava, ela cumprimentava todos com um olhar direto e um sorriso breve, como quem observa mais do que fala. Em um dos departamentos, uma jovem estagiária chamada Bianca criou coragem para perguntar: Senhora Reed, me desculpe perguntar, mas por que nunca ouvimos e falar da senhora antes? Lorraine parou por um segundo. Ela não parecia surpresa com a pergunta. Respirou fundo antes de responder. Porque nunca quis ser notícia. E também porque muita gente fez questão de manter meu nome fora das reuniões importantes. Até agora. A frase foi dita com calma, mas sua força era cortante. Bianca assentiu, meio sem jeito, e Lorraine seguiu o percurso. No alto escalão da empresa, alguns diretores tentavam encontrar nos arquivos qualquer menção anterior a ela. Alguns lembravam vagamente de um comunicado antigo assinado pelo conselho, anunciando que a filha de James Reed optara por uma vida discreta e sem envolvimento direto com os negócios. Mas ninguém sabia por quê, nem como. Só sabiam que agora ela estava ali e estava no comando. Nathan Harper, em seu escritório, observava a movimentação da empresa com um misto de orgulho e inquietação. Lembrou-se das conversas com James Reed, o sócio de seu pai e melhor amigo da família. James sempre falava da filha com respeito, mas também com pesar. Lorraine não quer os holofotes. Ela tem princípios fortes demais para esse mundo, dizia ele. E estava certo. A verdade era que Lorraine havia sido criada para pensar com justiça. Estudou fora, formou-se com honras, trabalhou em ONGs, desenvolveu projetos sociais, mas nunca aceitou participar do universo de poder e aparência que a Harper & Reed havia se tornado nos últimos anos, até a morte do pai. O testamento de James Reed foi direto. Sua filha herdaria todas as ações da empresa. Mas mais do que isso, ele deixou cartas, pessoais, manuscritas, nas quais pedia que ela não se deixasse corromper, que se um dia decidisse participar da empresa fosse para mudar o sistema, não para se adaptar a ele. Lorraine leu aquelas cartas inúmeras vezes e só tomou sua decisão depois que viu de perto como a empresa tratava as pessoas fora do radar da elite. Foi por isso que ela escolheu ir pessoalmente à recepção, sem anúncio, sem secretária, sem roupa de grife. Queria sentir na pele, com os próprios olhos, o que seu pai sempre temia, que a empresa estivesse virando aquilo que eles prometeram nunca se tornar. Enquanto isso, Brad estava isolado em uma das salas de reunião do RH. Fora chamado para uma conversa preliminar com a direção de conduta corporativa. Não estava demitido ainda, mas também não tinha certeza de seu futuro ali. O que mais me incomoda,
disse ele, tentando justificar-se. É que ela não parecia alguém importante. E tudo aconteceu muito rápido. Como eu ia saber? A gerente do RH cruzou os braços, séria. Justamente por isso, a senhora Reed está aqui. Porque não se trata de reconhecer apenas quem é importante, mas de tratar qualquer pessoa com o mínimo de respeito, independentemente de cargo, aparência ou sobrenome. Brad não respondeu. Sabia que não adiantava tentar consertar o que fez. As câmeras de segurança tinham registrado tudo. O que ele dissera, como olhou, como se retirou. E agora toda a Harper & Reed sabia disso. No fim da tarde, Lorraine fez uma breve reunião com os coordenadores dos setores operacionais. Eu não vou mudar a empresa de cima para baixo, disse ela. Vou começar por onde ninguém olha, na base. Ela propôs uma série de encontros quinzenais com os funcionários de todos os níveis, onde cada um teria o direito de falar, sem filtro, sem medo. Criaria uma comissão para revisar os procedimentos de atendimento e acolhimento. Implantaria programas de promoção interna com critérios transparentes e faria questão de que todos fossem vistos. Só há uma forma de honrar meu pai, disse ela, olhando nos olhos de cada um ali. É garantir que essa empresa trate todos como ele tratava, com dignidade, do estagiário ao CEO. Ninguém ali ousou discordar. Pela primeira vez, em muitos anos, as palavras não soavam como discurso de marketing. Elas vinham de dentro, eram reais. E mesmo assim, Lorraine sabia que não seria fácil. Mudanças reais não acontecem com uma visita e meia dúzia de propostas. Elas exigem pulso firme, paciência e, acima de tudo, coragem para enfrentar os que se beneficiam da desigualdade. Mas ela estava pronta. Aquela recepção, fria, humilhante, cruel, foi mais do que um episódio. Foi um espelho. E ela estava decidida a quebrá-lo. O dia seguinte amanheceu com rumores circulando pelos corredores da Harper & Reed, mais rápido do que qualquer memorando oficial. A história da mulher grávida que foi ignorada na recepção e depois tratada com reverência pelo CEO já havia se espalhado por todos os andares. Mas o que poucos sabiam ainda era que aquela mulher não era apenas alguém com influência. Ela era agora a sócia majoritária da empresa. E isso mudava tudo. Às 8h30 em ponto, o elevador executivo se abriu. Lorraine entrou sozinha, sem anúncio, sem escolta, com a mesma postura elegante e firme do dia anterior. Não vestia nada chamativo, mas sua presença era visivelmente notada, como se o ambiente respondesse a ela. Os funcionários, dessa vez, não fingiram que não viram. Os sorrisos surgiram com atraso, alguns por educação, outros por medo. Mas o respeito era claro. Ela já não precisava se apresentar. Ao lado da sala de reuniões do vizinho sexto andar, Nathan Harper a aguardava com pastas em mãos. Está tudo pronto. O conselho foi avisado, disse ele, abrindo a porta para ela. Lorraine entrou sem hesitar. Sentados à mesa estavam os 7 diretores principais da Harper & Reed. Homens e mulheres com décadas de carreira, acostumados a lidar com fusões milionárias, crises políticas e lobbies internacionais. Mas naquele dia, nenhum deles estava confortável. A maioria a via pela primeira vez. Apenas 2 tinham alguma lembrança vaga de sua infância, quando ela acompanhava o pai em eventos da empresa. Agora, ali diante deles, ela era outra figura, líder, dona, herdeira e, sobretudo, uma mulher com propósito. Nathan iniciou a reunião formalmente, explicando que a nova estrutura societária seria apresentada. O clima era tenso. E como todos sabem, começou ele, com o falecimento de James Reed, 47% das ações da empresa foram herdadas legalmente por sua filha única, Lorraine Reed, conforme estipulado em testamento e acordado judicialmente. A partir de hoje, ela assume cadeira no Conselho Administrativo com direito pleno a voto e decisão. Um dos diretores, o Sr. Chambers, pigarreou. Com todo respeito, senhorita Reed,
Nós não fomos consultados sobre essa transição. Isso pode comprometer o equilíbrio que temos mantido até aqui. Lorraine olhou para ele. Seu tom foi firme, mas controlado. Sr. Chambers, eu não pedi permissão. Recebi o que é meu por direito, e estou aqui justamente para reequilibrar o que vocês chamam de equilíbrio. Porque se permitir que um gerente humilhe uma mulher grávida na recepção é o que vocês consideram estabilidade. Então algo está profundamente errado. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Nathan interveio, tentando suavizar a tensão. Lorraine não está aqui para desestabilizar, está aqui para reconstruir. E temos muito a ganhar com a visão dela, mas Lorraine não esperava palmas, nem aprovação fácil. Sabia que parte daquele grupo torcia para que ela desistisse ou cometesse algum erro cedo. Não quero atrapalhar ninguém, disse ela, fitando a mesa inteira, mas também não vou fingir que não vi o que vi. Se essa empresa quiser continuar sendo respeitada lá fora, vai ter que começar a respeitar as pessoas aqui dentro. Ela apresentou em seguida um plano de 90 dias, com 5 medidas iniciais, revisão total do protocolo de atendimento e triagem na recepção, implementação de um canal confidencial de denúncias de discriminação, avaliação interna de clima organizacional conduzida por equipe externa, revisão de cargos estagnados. Há mais de 3 anos, criação de um fundo de incentivo educacional para filhos de funcionários operacionais. Cada item foi apresentado com embasamento, números e consequências previstas. Não era um discurso, era um plano. Nathan olhou para os diretores. Alguns murmuraram entre si. Outros mantiveram o rosto imóvel, como se absorvendo a nova realidade. Mas todos sabiam que ela havia se preparado e que ela não iria embora. Ao final da reunião, Lorraine agradeceu. Não espero concordância imediata, nem aceitação fácil, mas espero respeito. O mesmo que qualquer um aqui exigiria se estivesse no meu lugar. Ao deixar a sala, cruzou novamente o saguão executivo. Um funcionário da limpeza passou por ela com o carrinho. Ela sorriu, parou e disse: "Bom dia. Como você está hoje?" Ele arregalou os olhos, surpreso. Assentiu, sem saber o que dizer. Mas aquela pequena frase, dita sem testemunhas, teria mais impacto do que qualquer e-mail corporativo. Nos corredores da empresa, um novo boato começava a circular. Ela sabe mais do que demonstra. E não está aqui para brincar. No terceiro dia consecutivo de sua presença na Harper & Reed, Lorraine já não era uma curiosidade. Era uma ameaça, para alguns, e um símbolo, para outros. Mas, acima de tudo, era um ponto de interrogação para todos que haviam se beneficiado do anonimato dos seus atos nos bastidores da empresa. Ela sabia disso. E sabia que para transformar algo de verdade, precisaria sujar as mãos. Não bastava discursar sobre respeito. Precisava arrancar a verdade que sustentava o desprezo. Foi por isso que naquela manhã ela não subiu direto para o 25º andar. Ela foi até o arquivo interno da empresa, onde registros administrativos antigos e contratos estavam guardados longe dos olhos da maioria. "Você quer ver o que exatamente?" perguntou o arquivista, um senhor de voz rouca já perto da aposentadoria. "Os relatórios internos de triagem de visitantes e segurança dos últimos 12 meses, disse ela, sem hesitar. Ele arqueou a sobrancelha. "Isso nunca foi solicitado por ninguém do conselho." "Por isso mesmo", respondeu Lorraine. "Está na hora de alguém olhar." Ela passou a manhã sentada em uma sala fria, abrindo caixas, pastas, arquivos digitais. A cada página, descobria padrões. E a cada padrão, sentia o estômago pesar. Visitantes com aparência simples, muitas vezes negros ou latinos, eram mais frequentemente direcionados para aguardar fora do saguão ou esperar retorno por telefone. Havia anotações como possível engano de endereço, não parece, cliente potencial, traje incompatível com o ambiente corporativo. Tudo isso escrito por funcionários da linha de frente. Lorraine sabia o que estava lendo. Era racismo institucionalizado,
Mas o mais chocante era que aquilo estava registrado, documentado, sem nenhuma vergonha. Um dos arquivos encontrou algo ainda pior. Um memorando assinado por Brad Connor, o gerente da recepção, com diretrizes subjetivas para a triagem que dizia: evitar abordar imediatamente visitantes que não estejam vestidos conforme o perfil do cliente médio Harper & Reed. Avaliar a abordagem caso a caso, priorizando discrição. Era uma forma elegante de dizer: julgue pela aparência e evite contato com quem não parece rico. Lorraine fechou a pasta com calma, mas seu rosto estava diferente. Era a expressão de quem confirmou um pressentimento doloroso. Subiu com os documentos até o 26º andar e convocou uma reunião com o comitê interno de conduta. Nathan tentou intervir. Talvez devêssemos conversar primeiro. Só nós dois. Já conversamos o suficiente, disse Lorraine. Agora é hora de mostrar. Na sala de reunião, os membros do comitê de conduta sentaram-se tensos. Ela entregou as pastas. Tudo o que está aqui foi validado. As diretrizes de triagem escritas por Brad foram seguidas por todos os recepcionistas nos últimos anos. E ao que tudo indica, sem questionamento. Uma das conselheiras, a senhora Montoya, folheou as páginas com ar incrédulo. Meu Deus! Isso é oficial? Sim, respondeu Lorraine. E isso não vai mais continuar. Ela então fez algo inesperado. Ligou o telão e exibiu trechos das imagens da câmera de segurança do dia em que chegou. Não editadas, com áudio. A recepção vazia. Ela sentada. A conversa de Brad. O comentário da recepcionista. O desprezo disfarçado. Eu me recusei a apagar isso, não por vingança, disse Lorraine, mas porque eu quero que todos aqui saibam o que permitimos acontecer. O clima era sufocante. Nathan, apesar do desconforto, não a impediu. Sabia que era necessário. Ele próprio se perguntava quantas outras pessoas haviam passado por aquilo sem retorno, sem reconhecimento, sem chance de resposta. A cultura da empresa não se resume aos valores no site ou aos discursos em eventos, continuou Lorraine. Ela se forma no modo como tratamos quem não pode nos oferecer nada em troca. Brad não foi chamado para essa reunião. Ainda. Lorraine queria que todos ali compreendessem que o problema era maior que um homem. Era estrutural. Era silencioso. E era aceito. Ela finalizou com um aviso. Essa empresa vai mudar. Com ou sem apoio, mas eu prefiro que seja com, porque da próxima vez que alguém for ignorado nessa recepção, eu não quero que ela precise carregar meu sobrenome para ser ouvida. O silêncio foi substituído por um leve bater de dedos na mesa. Um dos membros do comitê, o Sr. Ishikawa, disse: eu estou com você. Outros assentiram, alguns por convicção, outros por autopreservação, mas era o começo. Ao final do dia, Lorraine redigiu um comunicado oficial que seria enviado a todos os colaboradores da Harper & Reed no dia seguinte. Nele, ela assumia seu cargo, mencionava seu nome com firmeza e deixava claro que respeito não seria mais opcional dentro daquela empresa. Enquanto isso, Brad era convocado a comparecer ao setor de compliance. Mas Lorraine ainda não havia decidido o destino dele, porque para ela, justiça não é vingança cega, é reparação com propósito. E antes de punir, ela queria construir o exemplo certo. O tempo da invisibilidade havia acabado. Agora, a Harper & Reed teria que aprender a olhar e ver. Era uma manhã cinzenta e a sede da Harper & Reed parecia mais silenciosa do que o normal. Havia algo no ar, um sentimento de que tudo estava prestes a mudar, e ninguém sabia exatamente até onde isso iria. Às 9h05, todos os colaboradores receberam um e-mail marcado como Prioridade Máxima. Assinado por Lorraine Reed, o título era direto: Nova Política de Respeito e Conduta. Não é mais uma sugestão.
Em tom firme, porém respeitoso, Lorraine expôs 3 novas diretrizes que entrariam em vigor de forma imediata. Revisão completa da equipe de atendimento ao público, com treinamentos obrigatórios sobre preconceito inconsciente, diversidade e empatia. Implantação de um comitê de acompanhamento ético, composto por funcionários de todos os setores, com poder de voz em decisões administrativas. Revisão dos quadros de liderança. Todo gerente e diretor passaria por uma análise interna de conduta e postura profissional nos últimos 5 anos. A empresa parou. Ninguém esperava algo tão direto. Muitos duvidaram que ela fosse fazer barulho. Achavam que ela viria, assinaria papéis, apareceria em eventos e nada mais. Mas ali estava. Uma mulher grávida, tranquila e educada, mexendo no coração do sistema. No meio daquele furacão, Brad foi chamado ao vise no 6º andar. Lorraine o recebeu na sala de reuniões, desta vez acompanhada por 2 membros do conselho e uma diretora do RH. O ambiente não era hostil, mas tampouco confortável. Era, acima de tudo, claro. Ela não gritou, não humilhou, não deu o troco. Ela ouviu. Sr. Connor, começou ela com voz calma. O senhor tem anos de serviço aqui, mas também deixou marcas visíveis em muitas pessoas que passaram por aquela recepção. Algumas nunca mais voltaram. Outras, como eu, tiveram a chance de subir. Mas a maioria foi embora em silêncio. Brad tentou manter a compostura. Eu cometi erros, reconheço isso, mas sempre achei que estava zelando pela imagem da empresa. E o senhor acredita que a imagem da empresa se constrói afastando pessoas com base em aparência? Silêncio. Eu não vou demitir o senhor hoje, disse Lorraine, mas o senhor será afastado do cargo de gestão imediatamente. E caso queira continuar aqui, começará em uma nova função. Treinamento de novos atendentes, supervisionado por mim. Se estiver disposto a reaprender, terá essa chance. Brad respirou fundo. Estava prestes a retrucar, mas se conteve. Ele sabia que sair dali com uma nova chance, mesmo humilhante para o ego, era mais do que muitos teriam oferecido a ele. Eu aceito. Ótimo, disse Lorraine. Mas saiba, não estou lhe oferecendo isso por piedade. Estou oferecendo porque acredito que quem comete erros também pode aprender. Mas, se repetir os padrões, não haverá segunda oportunidade. Após a reunião, Lorraine chamou os funcionários da recepção e os conduziu pessoalmente à nova sala de atendimento recém-reformada. O ambiente agora tinha um painel com a seguinte frase: você nunca sabe quem está entrando, mas sempre sabe quem está atendendo. Na parede, um mural com fotos de funcionários homenageados por excelência em empatia e acolhimento. Um gesto simbólico, mas poderoso. Pela primeira vez, os rostos invisíveis da base da empresa ganhavam um lugar de destaque. Enquanto isso, no refeitório, funcionários comentavam os acontecimentos com um misto de espanto e admiração. Ela não está brincando, não, disse uma auxiliar de limpeza. É, e nem se esconde atrás de cargo, como os outros. No andar executivo, Nathan Harper observava tudo com atenção. Nunca vira a empresa tão viva, tão tensa, mas ao mesmo tempo tão desperta. Lorraine estava criando algo que nenhuma liderança anterior havia conseguido. Respeito baseado em valores reais, e não em medo ou aparência. No fim da tarde, ela reuniu os gestores para uma fala final. A Harper & Reed sempre foi referência de sucesso financeiro, mas de agora em diante ela será também referência de respeito. Quem quiser crescer aqui dentro vai precisar entender que lucro e dignidade andam juntos. Pela primeira vez, não houve bate-boca, nem ironias. Houve silêncio, houve escuta. E assim, com medidas firmes, decisões concretas e uma presença impossível de ignorar, Lorraine virou o jogo. Ela não precisou levantar a voz. Não precisou humilhar ninguém. Ela só precisou ser quem
Era com coragem para fazer o que ninguém antes teve disposição. 2 semanas se passaram desde que Lorraine assumiu seu lugar na Harper & Reed Capital. O tempo foi curto, mas as mudanças já eram sentidas por todos. Não apenas na estrutura da empresa, mas na forma como as pessoas olhavam umas para as outras. Na recepção, a atmosfera era outra. Sorrisos genuínos, olhares atentos. Não havia mais triagem silenciosa baseada em julgamento. Agora, cada pessoa que entrava era recebida como se importasse. Porque importava. Brad, antes arrogante e cego em sua posição, agora se encontrava num papel novo. A cada dia, ao treinar os novos funcionários do atendimento, se via diante de uma versão de si mesmo que ele não queria repetir. No início, foi difícil aceitar o próprio erro, mas aos poucos foi entendendo o que Lorraine quis dizer quando falou sobre aprender com a queda. Em uma das sessões de treinamento, ele disse aos novatos: "Aqui a gente não recebe pessoas pela roupa ou pelo relógio que elas usam. A gente recebe porque elas têm nome. E porque agora tem alguém lá em cima que vai saber se a gente fingiu não ver." A frase se espalhou pela empresa, não como ameaça, mas como um lembrete. Tudo havia mudado. Lorraine, mesmo grávida e prestes a dar à luz, continuava presente. Não delegava a essência do trabalho que estava fazendo. Participava de reuniões com os setores mais ignorados da empresa. Sentava no refeitório com quem nunca teve voz. Criava pontes onde antes só havia barreiras. Num dos dias mais simbólicos, subiu até o último andar e reuniu o conselho administrativo novamente. Levou consigo uma cópia das cartas deixadas por seu pai, James Reed. Leu em voz alta um trecho. "Se um dia minha filha decidir se envolver com essa empresa, espero que ela traga o coração dela junto. Porque o que o dinheiro constrói, o ego destrói. Mas o que é construído com dignidade, permanece." Ao final da leitura, muitos estavam em silêncio. 1 ou 2 conselheiros estavam visivelmente emocionados. Lorraine, porém, permaneceu firme. Ela sabia que aquela missão não era apenas dela. Era de todos que ainda acreditavam em justiça dentro dos muros corporativos. Dias depois, nasceu sua filha, Amelia Reed, e no primeiro comunicado interno que Lorraine enviou após o nascimento, escreveu: "A Harper & Reed agora tem uma nova integrante, que ela cresça em um mundo onde as portas não se abram só para quem parece importante, mas para quem é, e que ela saiba, desde pequena, que o respeito é a linguagem mais poderosa de todas." Esse e-mail não ficou apenas nos servidores da empresa. Foi compartilhado por funcionários em redes sociais, veículos de imprensa e grupos de discussão sobre diversidade corporativa. Em poucas semanas, Lorraine Reed se tornava símbolo de transformação real no mundo dos negócios. E não por discursos prontos, mas por ter entrado pela porta da frente, sentado na poltrona da humilhação e levantado como alguém que jamais aceitaria que o silêncio fosse regra. No final das contas, Lorraine não precisou provar nada para ninguém. Ela apenas lembrou aquela empresa e, ao mundo, de algo que muita gente havia esquecido, que respeitar o outro nunca foi uma questão de cargo, e sim de caráter. E você? Já passou por uma situação em que foi julgado antes mesmo de ser ouvido? Conta pra gente nos comentários. Sua história pode inspirar muita gente que está em silêncio. Se essa história te tocou, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias de superação, justiça e transformação. Aqui todo mundo tem voz e toda história tem valor.